Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo, da sua esposa, da sua casa. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida deles. Renove as suas forças, renove a sua saúde, Pai. Continue usando o teu filho para ministrar a tua palavra. Nós oramos como igreja do Senhor nesta noite e o abençoamos. Abençoamos a sua casa, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Paz e graça. Que essa paz do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua vida nessa noite de domingo, 21 de janeiro de 2024. Eu que pensava que não chegaria ao ano 2000, já se passaram quase 24 anos. E nós estamos aqui firmes. Deus tem nos sustentado e nos dado a vitória. E vamos estarmos aqui, pela fé, muitos anos ainda, mas se Deus assim não quiser, estamos preparados, né? Nós não sabemos se o amanhã vai chegar. Estão acontecendo tantas guerras, tantos sinais que a Bíblia relata, terremotos, reinos, e assim está acontecendo. Você liga a televisão, você liga o rádio, acontece tanta coisa que às vezes você fica até assim meio atordoado. Mas o importante é que nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele vai nos levar para um lugar melhor do que este. Amém? E assim será em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós, como igreja, tudo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Nesses últimos dias, eu creio que quase todos sabem, o pastor Adilson Nascimento está passando por uma pequena enfermidade e eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar aqui o pastor Adilson Nascimento para estar dirigindo um momento de oração a favor do pastor Adilson Nascimento. Vamos ficar de pé? E eu quero convidar o pastor Humberto e lembrando que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E vamos ligar a bênção da saúde na vida do pastor Adilson Nascimento. E ele está nos ouvindo, né, pela internet. Pastor Adilson, nós te amamos. Ore conosco em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos para o alto. Vamos orar, vamos clamar, porque a oração da igreja tem poder. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nós nos reunimos aqui nesta noite para clamar. Assim como aquele povo clamava por Pedro, nós clamamos agora, Deus, em favor da vida do pastor Edilson. Deus, nós pedimos agora que os anjos do Senhor o visite. Deus, que haja restauração na saúde, no corpo. Pai, visita o teu filho desde os pés até a cabeça. Que haja um renovo, que haja cura. Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita o teu servo agora. Como igreja do Senhor, nós liberamos a palavra de cura sobre a vida dele, no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o teu filho seja tocado agora pela tua presença, que o teu Espírito toque nele agora, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre a vida da pastora Michela, do Daniel, do Samuel. Pai, que o Senhor esteja guardando esta casa, guardando esta família, Pai, que é autoridade espiritual sobre esta igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, abençoe a casa dos teus filhos, traga um renovo na saúde dos teus filhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e ligamos na terra, e ligamos nos céus, em nome de Jesus. Receba a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos, podem sentar-se por um instante. Como eu estava dizendo, tantas coisas acontecendo nos últimos dias, no nosso meio, e nós temos que buscarmos a Deus. É através da nossa persistência, é através da nossa fé, é que nós alcançaremos os milagres que Deus tem para nós. Nessa noite, eu gostaria de convidar você
para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo número 15. Queremos falar sobre uma fé, mas não uma fé comum, uma fé sobrenatural. E nós vamos lermos e vamos estarmos juntos, estudando um pouco da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, antes de lermos, enquanto você está achando, em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem se que envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, que é a Bíblia. Então nós estamos empenhados neste ano de 2024, em trazer, vamos dizer assim, mais ensinamento para você, para que você possa ter uma fé de convicção, de experiência própria, e não só por ouvir dizer. Então você precisa estar lendo a Bíblia, meu irmão. Você precisa estar lendo a palavra da verdade. Olha só, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia tem mais ou menos mais de 7.000 promessas de milagres e maravilhas para nós, no Antigo e Novo Testamento. E nós, às vezes, não sabemos do nosso direito. E o direito não exercido é direito inexistente. Então, precisa de você saber, e é lendo que você vai encontrar as promessas de Deus para a sua vida. Vamos ler junto, vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus 15, versículo 21. Quero falar com você de uma fé extraordinária nessa noite de domingo. Tem um subtítulo aí na Bíblia, antes do versículo 21, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Querido eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós lemos a tua palavra, que é uma promessa extraordinária para a vida de cada um de nós. E eu quero que essa palavra, que esses ensinamentos fiquem gravados na mente, no coração de cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E em nome de Jesus, que desde agora eu já abençoo a cada um deles com bênçãos e milagres. Nós oramos em nome de Jesus, e nesse nome santo de Jesus, nós dizemos amém, amém e graças a Deus. Pode sentar-se por um instante. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, volte outras vezes. Na igreja temos reunião tarde da bênção, às 14 horas, geralmente com o pastor Lápides Pereira, né, pastor? Tarde da bênção. Tem quinta-feira, noite da bênção, 19h30, e domingo tem 2 reuniões, 9 da manhã e 19h30, reunião da família de Deus. Então escolha uma dessas reuniões e venha buscar a Deus, que é tempo de buscar a Deus aqui na Igreja de Cristo, aqui de Arizona. Olha, nós lemos um texto extraordinário. Muitos de nós passamos por a situação dessa mulher. Quem de nós que já oramos e não fomos respondidos? Muitos. Muitos de nós já oramos e não fomos respondidos. Mas muitas vezes
na grande maioria, fomos respondidos. Graças a Deus por isso. Foi o que aconteceu na experiência dessa mulher. É o que nós vamos desenrolar e vamos explicando para você que ela também passou por esse momento. Parece que o céu, a Bíblia diz assim, como se fosse de bronze. Nada subia, e nem a oração dela. Mas ela teve um grande debate com Jesus. E no final, resumindo já, Jesus disse, seja feita como a tua fé. Então a fé daquela mulher se tornou um destaque na vida de Jesus. E Ele quer que a sua fé também seja extraordinária, assim como foi daquela mulher. Eu pedi ao irmão Marco Aurélio para colocar ali o mapa, para que você possa entender melhor. Aqui diz assim, olha, primeiro versículo que nós lemos, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Olha só lá no mapa, acompanha comigo. Aquele mapa lá é da região. Está vendo aquele azulzinho mais embaixo? Aquele azul maior lá é o mar Mediterrâneo. O azulzinho mais embaixo é o Mar Morto. Aquele azulzinho mais em cima, subindo, é o Mar da Galileia. A região da Judéia, onde está bem perto do Mar Morto, é onde está próximo a Jerusalém. Subindo um pouco, à direita fica Samaria. E depois vem o Mar da Galileia, que é a região da Galileia. E Jesus, então, eu acho que ele quis passar uma experiência diferente para os seus discípulos, convidou os seus discípulos para ir para, onde que nós lemos? Tiro e Sidom. Ah, mas onde fica isso? Vou explicar para você. Se você é bom de vista, olha lá em cima, lá, subindo acima da Galileia, tem um pontinho lá, vermelho, escrito assim, Tiro. Para que você possa localizar nos dias de hoje, lá hoje é uma nação nova, chama Líbano. Era para onde Jesus foi com seus discípulos. Do lado direito de Tiro, fica Cesareia de Filipe, onde está a Síria, e aquelas regiões subindo ali, que vai dar no Oriente Médio, né? Olha só, então que você possa entender como que foi o roteiro de Jesus. Jesus tirou lá do Mar da Galileia, perto da região da Galileia, ele e os seus discípulos foram para Tiro e Sidom, hoje onde é o Líbano. E apareceu lá uma mulher, implorando para que a filha dela fosse curada. A Bíblia diz que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Olha que situação. E ela, ouvindo que Jesus estava por ali, lá no livro de Marcos, diz que Jesus foi a este local e lá ele entrou em uma casa. No livro de Marcos, capítulo 7, relata a mesma história, com alguns outros detalhes. Certamente, quando Jesus se deslocou para aquele local, que hoje é o Líbano, ele já tinha ali alguns discípulos, ou alguns simpatizantes. E lá ele entrou numa casa, e essa mulher o encontrou lá. É o que está escrito no livro de Marcos. Nós lemos no livro de Mateus. Meus irmãos, e ela então, quando chegou, começou a clamar. Começou a pedir. E Jesus então disse o quê? Os apóstolos já falaram assim, Jesus, despede essa mulher, manda ela embora para casa. Ou seja, a mulher clamava, mas não estava sendo respondida. No Evangelho de Mateus, tem um versículo que eu gosto demais na conta. É muito bom esse versículo para nossas vidas de cristão. Ele diz assim, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que promessas tremendas que Jesus fez para nós no livro de Mateus. Mas aquela mulher estava buscando, ela estava batendo? Estava.
porém, não estava sendo respondida. E a Bíblia diz para nós, hoje, às vezes, algum motivo de não recebermos. Que diz assim, olha só, lá no livro de Tiago 4,13 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E eu separei um outro versículo que outro dia eu disse aqui também, muito interessante. Olha só, diz assim, algo extraordinário em Filipenses. Não andeis ansiosos. Nossa, mas é difícil, não é verdade? Hoje a ansiedade tem sido um mal que assola a maioria das pessoas. Até os animais hoje andam ansiosos. É tanta ansiedade, é tanta informação, né? Que às vezes nós não tem nem como você não ficar ansioso. Hoje, segundo os especialistas, estudiosos, uma criança de 8 anos tem mais informação do que no passado um homem de 60 anos. Você imagina só, você liga a televisão, informação, você olha para o celular, informação, você conversa com o vizinho, ele conta, viu, aconteceu aquilo. No final do dia, você imagina quantas informações você já recebeu. E isso te deixa ansioso. E a Bíblia diz então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Eu não li, olha só. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E eu pergunto para você, o que você tem buscado? Porque tem muita gente que está buscando, mas não sabe nem o que é. Ele não tem projeto, ele não tem um projeto de vida, ele não tem um norte na sua vida, e ele diz que está buscando. E a Bíblia então diz que ele está buscando algo que ele não vai achar, porque se ele não tornar conhecido de Deus, as suas orações, as suas súplicas, você não vai receber. Por isso que é importante você orar, você buscar, tornar o seu plano, o seu projeto, a sua oração conhecida de Deus. Se você não o faz, você não recebe. É isso que a Bíblia está dizendo, infelizmente. Mas nós estamos aqui para fazer isso, ensinar para você que você precisa orar, que você precisa buscar, ter objetivo claro diante de Deus. Ah, Deus, eu quero ser abençoado. Nique, você está buscando o quê, meu irmão? Você está buscando o quê, meu irmão? Não, eu quero ser aprovado no concurso que vai ter agora a nível nacional. E tem muitas vagas. Amém. Precisa você estudar. Precisa você se preparar. Precisa buscar, ter metas, ter planos. Ah, eu quero comprar um carro novo. Amém. Graças a Deus. Está cheio de carro novo por aí para ser vendido. Então você precisa dizer para Deus, Deus, eu quero um carro desse jeito aqui, segundo o desejo do coração. Isso é tornar conhecido diante de Deus as suas petições, as suas orações, a sua súplica. Não tenha vergonha de falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que está ao seu lado, que mora em você, que habita em você, para ouvir a sua súplica e o seu projeto, o seu clamor. Se você não faz assim, você não recebe. Mas a mulher de Cananeia, olha só, ela disse, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu. É o que eu estava te falando. Muitas vezes, nas nossas orações, não somos respondidos, porque pedimos mal. Assim que diz no livro de Tiago. Então, você precisa pedir bem, ser específico. E aí, seguindo, aqueles discípulos que estavam junto de Jesus, diz assim, Senhor, despede, pois ela vem clamando atrás de nós. Ou seja, o clamor dela perturbava os discípulos. E é isso que você precisa fazer, meu irmão. Você precisa fazer que o seu clamor incomode no mundo espiritual, para que você possa ser atendido. Pastor, mas eu preciso orar mesmo? Precisa.
Não tem outro jeito, você precisa ter fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que a fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. No versículo 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Eu estava lendo uma reportagem nesses últimos dias a respeito dos estudiosos da ciência da mente. E sabe o que eles descobriram? Descobriram o seguinte: que tudo que você deixa de fazer, o seu cérebro vai apagando aquelas informações. Mas como assim? Vou explicar para você melhor. Não vai acontecer isso aqui com nenhum de nós. Mas imagina, você cai e quebra o braço. Aí, hoje não engessa mais, né? Está tudo moderno. Aí você vai lá e faz uma cirurgia, mas o seu braço na tipóia. Não engessa, mas põe na tipóia. E aí você fica lá se recuperando lá na tipóia. Quando passa alguns meses, você vai lá no hospital, tira a tipóia, e aí o médico manda você fazer o quê? Fisioterapia. Por quê? Porque tudo que você não faz, o seu cérebro apaga. Está entendendo? Então, a falta de movimento, o seu braço ficou parado por meses. E o cérebro começou então a apagar aquelas informações. Então é preciso fazer fisioterapia para reativar o seu cérebro, que o seu braço precisa mexer, precisa movimentar, que a mão precisa pegar coisas, que a mão precisa trabalhar. Meu irmão, não é diferente no mundo espiritual. Se você deixa de orar, a mente começa a apagar a necessidade que você não precisa orar. Então, por isso que você precisa se movimentar. Eu digo que a fé é como um músculo. À medida que você vai exercitando a sua fé vai crescendo, vai aumentando. E a fé dessa mulher, como nós lemos, ela foi destaque para Jesus. Ao invés dela ir embora, desistir daquela situação, não, ela continuou sendo insistente, perseverante. É um dos segredos para que você possa, meu irmão, ser abençoado, é ser perseverante na oração. Ah, pastor, eu fiz uma oração tão boa. Que bom. Hoje foi. E amanhã? Vou fazer também. Mas você passa daqui 2, 3 meses. Irmão, você está orando? Ih, pastor. Eu estava orando, mas eu não recebi, eu desanimei. Primeiro, lembra que o cérebro não pode deixar apagar aquilo que você não faz? Então você precisa estar movimentando a oração, a sua mente. Né? Hoje tem essa doença de Alzheimer. No passado a gente nem ouvia falar nisso, que é o esquecimento. E um dos exercícios para que a pessoa não tenha Alzheimer é movimentar o cérebro. Exercitar o cérebro. Então, meu irmão, precisa movimentar. E na oração não é diferente. Você precisa estar orando com fé, acreditando. O que é fé? Acreditar no impossível. Sem fé é impossível você agradar a Deus. E aquela mulher, então, continuou insistindo. E ela começa, então, um debate com Jesus. Essa é a palavra certa, não tem outra palavra. Ela começou a debater com Jesus. Jesus, mas eu preciso ser curada. E Jesus então disse para ela assim: não fui eu enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha a atitude dela no versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha só, diante da negativa de Jesus, o que ela fez? Ela estava clamando. Nós vemos que ela estava clamando. Mas, lá no versículo 22 diz que ela clamava ao Senhor. No versículo 25, ela diz que ela estava agora o adorando. Olha só a diferença.
É isso que você precisa fazer, irmão, porque você já sabe o resultado. Você sabe que ela foi abençoada. Você sabe que ela recebeu o milagre. Então, ela estava ali, naquele momento, olha só, adorando Jesus. Então, ele respondendo, disse, olha o debate. E ele falava e ela falava. E Jesus disse, não é bom tomar os pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus, judeu. A mulher, olha só, o mapa saiu, né? Mas se você lembra do mapa, a mulher veio da região lá da Sírio Fenício, que era uma região, vamos dizer assim, que as pessoas não eram seguidoras, não tinham os mesmos ensinamentos dos judeus. Eram pessoas pagãs. A mulher cananeia. Se você lembrar e conhecer um pouquinho da Bíblia comigo, quando o povo lá no Egito voltou para a sua terra prometida, uma das pessoas, uma das nações que se opuseram à nação de Deus entrar na terra prometida foi os cananeus. Então, eles eram, naquele momento, pessoas que resistiam ao povo de Deus. E aquela mulher era uma pagã. Mas ela ouviu dizer da fama de Jesus e ela já começou chamando ele de filho de Davi. E ela então, diante daquela situação, com aquela filha horrivelmente endemoniada, você imagina, ela deixou ela na casa dela e certamente sozinha. Imagina se você chega no seu vizinho e fala assim, pastor Aurélio, eu vou ter que dar uma saída para buscar um milagre para minha filha. Ela está endemoniada, você olha lá para mim? Você acha que ela ia achar alguém? No caso do pastor, ia, né, que tem unção de Deus, ele ia. E você acha que o vizinho ia cuidar da filha endemoniada daquela mulher? A mulher certamente ia receber um não maior do que tudo. Ela certamente fechou a casa e foi à procura de uma solução. Muitas vezes você precisa ter o que essa mulher fez, a atitude, para buscar o seu milagre. Porque se você não tiver atitude, ela fala assim, não posso deixar minha filha sozinha, eu vou ficar por aqui, e está muito difícil, eu não vou, não tem ninguém para cuidar da minha filha. E ela ficava sem atitude. Ela não titubeou, ela fechou a casa, não fala se ela arrumou alguém ou não, mas ela foi atrás do filho de Davi e clamar por um milagre pela sua filha. Meu irmão, é isso que precisa ter nas nossas mentes, atitude, para que o milagre possa acontecer na sua vida. Olha só, verso 26. Ele respondendo, disse assim, não é bom tomar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Os judeus, que é Jesus é judeu, eles não tinham o costume de ter animal de estimação. Assim como nós temos, como é nos nossos dias, né? E Jesus então usa uma palavra, no grego naquele instante, que é kaleve. É algo perto do coração. Quando ele fala cachorrinhos, ele estava se referindo a algo perto do coração. Ele dizia kaleve, que é algo perto do coração. Como eles não tinham costume de ter animal de estimação, e se você for olhar na Bíblia, a fundo, assim, bem tranquilamente, você vai observar que os cachorros não eram muito bem-vindos naquela época. Os cachorros eram, vamos dizer assim, tidos como algo que não era bom, vamos dizer assim. Eles eram carnívoros, eles caçavam em matilhas, eles corriam atrás de presas. Então o pessoal não tinha aquele costume como tem hoje. A mulher então começa a debater e segue debatendo. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa, da mesa dos seus donos. Lá em casa tem um cachorrinho.
Sempre à tarde eu saio andando com ele aí pela rua, juntamente com a Luzinete, algumas pessoas já viram. Deixa eu contar para você. Eu nunca tive um animal, esse foi o primeiro na minha vida. A minha mãe nunca deixou. Já contei aqui algumas coisas que a minha mãe é brava, foi brava. É muito brava. E ela não deixava ter gato nem cachorro. E a Luzinete, nós casamos, a Luzinete ficava assim, vamos comprar um cachorrinho? E eu pensava, misericórdia, né? Como é que vai ser isso? E até, né, o amor é grande, acabei cedendo à vontade da Luzinete. E compramos então um cachorrinho, Lulu da Pomerânia. E ele chama Thor. Ele é bravo, ele é violento e pesa 3 quilos. Desse jeito. Ele já tem 1 ano e meio, está adulto e pesa 3 quilos. Mas você precisa de ver, quando, você não precisa fazer mais nada. Quando você fala assim, vamos comer, ele já cola para debaixo da mesa, igualzinho aqui, ele fica lá debaixo. Até quando você vai sacudir o pano, essa missão é minha, hein? Sacudir o pano da mesa, tirar a mesa. Se você não faz isso, eu aconselho você a fazer, hein? Tirar a mesa, tirar os pratos. Não é, pastor Aurélio? Dá certo, não dá? Isso. O casamento é como uma hortaliça, meu irmão. A hortaliça é assim, você planta, aí no outro dia você precisa regar. Aí quando é daqui uma semana tem algumas praguinhas, aí você lá tem que ir lá e tirar as pragas. Ou seja, o casamento é mais ou menos assim. Não, mais ou menos não, exatamente assim. Você precisa regar todos os dias, precisa tirar as pragas, cultivar a terra para que floresça. Fazendo assim, o seu casamento também vai florescer em nome de Jesus. Voltando à história. Então, quando você sacode, eu vou tirar a mesa, que eu pego o pano assim, sempre tem algum farelinho, algum caroço de arroz, ele fica louco. Ele fica doidinho, caçando aquele arrozinho, aquela coisa. Assim é que aquela mulher disse. Olha, os cachorros comem das migalhas dos seus donos. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, você precisa ter essa atitude. Muitas vezes você ora e acha que o céu está fechado, mas você precisa ser insistente, para que o mundo espiritual possa se abrir e você possa receber, assim como aconteceu na vida da mulher cananeia. Jesus então disse, versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Imagina Jesus falando isso para nós, hein? Pensa bem, Jesus chega para a irmã Badia e diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Nossa, eu acho que a gente até desmaia, né? A gente vai bambear a perna. Porque Jesus vai notar uma fé diferente, extraordinária em nossas vidas. E ele diz assim, faça-se contigo o que tu queres. Ai, que maravilha, hein? Você receber essa palavra de Jesus devido a uma atitude sua, devido à sua perseverança, e Jesus dizer para você, faça como tu queres. E de imediatamente diz a Bíblia que a sua filha ficou sã, ficou curada. E é isso que vai acontecer nas nossas vidas, meu irmão. Quando isso tudo acontecer, você vai receber o seu milagre. Eu separei aqui alguns pontos, alguns segredos, mas o horário passa rápido. É rapidinho, eu vou explicar para você. O segredo de receber que a mulher cananeia teve. O primeiro, você que gosta de anotar, é clamar a Jesus com fé. A mulher cananeia clamou a Jesus, reconhecendo como filho de Davi e pedindo misericórdia, que a sua filha estava endemoniada. Então, meu irmão, você precisa clamar com fé. O que é fé? Acreditar no impossível. É a certeza, é a convicção de fatos que não se veem, mas é a convicção. Eu não estou vendo esse milagre acontecendo, mas pela fé eu já estou vendo. E você começa a profetizar. As suas palavras
tem poder, meu irmão. A Bíblia diz no Salmo 82, verso 6, que nós somos pequenos deuses. Se você voltar lá para o livro de Gênesis, você vai perceber, lendo o primeiro capítulo de Gênesis, que Deus reconstruiu o mundo com a palavra. E Ele disse, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que você, então, é um pequeno Deus. Salmo 86, 82, verso 6. Então, a sua palavra tem poder. Você que é pai, você que é mãe, não amaldiçoe os seus filhos. Eu ando pela rua trabalhando o dia todo e vejo muito isso acontecendo. A mãe ou o pai diz para o filho assim, o filho faz alguma coisa errada e vai para lá no fórum e ele fala assim, esse menino meu não presta. Ele tem autoridade espiritual no mundo do filho, na vida do filho. E ele já está amaldiçoando o seu filho e aquele jovem cresce e não vira nada. Por quê? Porque você é um pequeno Deus, tem poder nas suas palavras. E você, ao invés de amar o seu filho, de profetizar coisas boas no seu filho, você muitas vezes amaldiçoa. Passa a abençoar. Se você não amar seu filho, não pense que o mundo vai amar. O mundo vai bater. Quem ama o seu filho é você mesmo. É você pai, você mãe, é que tem que amar o seu filho. Então, cuidado com as palavras que você pronuncia. As suas palavras têm poder. Para a gente terminar, tem mais outros pontos, mas aqui é como diz o pastor Adilson. Tudo passa tão rápido, né, pastor Humberto? Eu quero terminar contando uma história para você. Para a gente fechar. Uma igreja grande,
as bênçãos. Bênçãos sem fim é o nome dessa canção. Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos agora. E eu te apresento cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Cada jovem, cada criança, cada adulto, cada adolescente, enfim, que o Senhor esteja abençoando a todos. Deus, que nós possamos termos essa fé dessa mulher cananeia, essa convicção, essa perseverança, e que nós possamos acreditar no impossível, e que as coisas possam acontecer de uma maneira sobrenatural na vida de cada um de nós. Eu quero abençoar a vida dos irmãos com milagres e maravilhas, e nesse nome santo de Jesus, eu declaro cada um dos irmãos cheio de milagres, recebendo os milagres, para a honra e glória do teu santo e eterno nome, que eles possam ter uma fé maior do que a mulher de Cananeia. Que Deus te abençoe e te guarde, irmão. Fica com Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Já estamos quase finalizando. Queria aproveitar que você está de pé. Chegou um pedido de oração aqui para nós vamos orar. Meu irmão Edmilson está pedindo oração pela Renata Carvalho, e nós iremos orar.